Meu nome é Matheus Costa e vai começar agora o Law Imobcast, o podcast sobre o mercado imobiliário. O tema desse episódio é a aplicação do CDC aos contratos imobiliários. E o entrevistado desse episódio é o Dr. Alex Rosa, que é especialista em direito do consumidor. Meu nome é Alex Rosa, sou advogado aqui em Caldas Novas. Atualmente estou presidindo a Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Caldas Novas. Sou especializado em Direito do Consumidor e especializando em geral em Direito Civil e Processo Civil. Alex, abrindo o diálogo, o que é o Código de Defesa do Consumidor e quando que ele vai ser aplicado? O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para estabelecer uma relação de justiça entre as partes, entre fornecedor e destinatário final, no caso, o consumidor. Ele vem para proteger a vulnerabilidade do consumidor. Então, ele é aplicado quando existe relação de consumo, quando o consumidor ele é destinatário final. Então, quando o consumidor ele adquire um produto, ele está tendo uma relação de consumo entre comerciante e comprador, né? Ou vendedor e comprador. Sempre vai ser o consumidor aquele destinatário final. E tem muitas súmulas também que estão sendo aplicadas sempre que tiver relações, igual contratos bancários estão sendo aplicados também o Código de Defesa do Consumidor e etc. Quais que são os benefícios dos que são privilegiados pelo Código de Defesa do Consumidor? Os direitos básicos do consumidor, ele, inclusive, até quando a gente entra com uma ação, normalmente, nosso primeiro pedido claro, que é a aplicação do direito do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. É que como o consumidor ele é uma entre a parte vulnerável dessa relação jurídica, é aplicada essa inversão no ônus da prova. Então, quem tem que provar o que o consumidor está alegando é o fornecedor. Quando que um contratante vai deixar de ser considerado um consumidor? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ele recai entre pessoa física e jurídica. Mas quando é associação ou filantropia que não desempenhe consumo, na verdade, o consumo entre as partes e nem vê lucro, no caso de associação, eles não vê lucro, filantropia, eles não buscam o lucro, nesse caso não é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. E também, contratos de seguro também, tem alguns, pela jurisprudência, ele não está sendo aplicado também o Código de Defesa do Consumidor. Um tempo para trás, eu entrei com uma ação contra um seguro e o juiz ele não aplicou o Código de Defesa do Consumidor por ter várias jurisprudências de não aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele já perde ali todos os direitos básicos, a inversão de ônus da prova. Então, a prova já recai já para aquele segurado, né? Em relação a um contrato, quais que são os cuidados gerais que o consumidor deve se atentar na hora de assinar esse contrato? O contrato, ele tem que ser orientado por uma pessoa especializada. Você procurar uma pessoa da área que você está assinando aquele contrato, qual é a relação, pode ser em relação se você for comprar um imóvel. É muito bom você procurar um advogado, porque aquele imóvel, ele pode estar alienado, ele pode estar penhorado pela justiça. Então, tem que ter um cuidado bem grande em relação a contrato ou em relação a comprar qualquer imóvel ou veículo.
Verdade. Em relação a uma cláusula abusiva, o que o consumidor deve fazer quando ele se deparar com uma no ato ali de assinar um contrato? Normalmente, as cláusulas abusivas na maioria das vezes, são feitas pelas imobiliárias, que elas vendem os lotes, elas colocam um valor absurdo de multa. Igual aqui em Caldas existe muito multa penal de 40%, coloca multa de 10% total do contrato, 10% de honorários advocatícios. Então, isso para mim é uma cláusula abusiva. Entendeu? O consumidor ele já pagou 80% do contrato, aí ele já não tem condições mais de terminar de pagar, ou aconteceu algum fato externo que ele não esperava e não consegue arcar mais com essas parcelas desse lote, e ele tenta receber o valor de volta, é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Você não consegue receber esses valores integralmente, direto pelas imobiliárias. Você tem sempre entrar com uma ação judicial para buscar a nulidade daquela cláusula, entendeu? Ou então tem aquele contrato também que ele transfere responsabilidade do fornecedor para outros terceiros, tira a responsabilidade dele. Então, sempre tem que olhar isso. Porque quando você vai lá comprar um lote, na hora lá, toda empolgação, né, que você está investindo, mas você vai ver depois para rescindir esse contrato, tem uma multa exorbitante. Então, você sempre deve procurar os seus direitos, procurar a delegacia do consumidor, ou procurar o PROCON municipal, ou procurar um advogado para ele estar te orientando nesse caso. Alex, agora essa é uma dúvida frequente. A pessoa que contrata ali uma imobiliária para administrar um imóvel, é aplicado o Código de Defesa do Consumidor entre essas partes? É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque a relação entre proprietário do imóvel e a imobiliária contratada para administrar aquele imóvel, os dois têm uma relação de consumo. Então, o proprietário do imóvel, ele vira um destinatário final, que é o que a gente falou no começo. Você que depara com isso no dia a dia, quais que são as cláusulas abusivas mais encontradas em contratos imobiliários? Então, é igual eu tinha falado um pouquinho mais cedo, aqui em Caldas, como tem muitas imobiliárias, lotes que estão crescendo, loteamento para vários cantos da cidade, a gente encontra muito contrato abusivo. Cláusula da perda da totalidade das prestações pagas, no caso de inadimplemento do contrato, retenção acima de 10% dos valores pagos, no caso da rescisão, né, que eu tinha falado mais cedo, a transferência também dos riscos do adimplemento e inadimplemento, tudo por conta do consumidor, pela incorporadora ou ao banco. Ou então a incorporadora ou a imobiliária ela exonera a sua responsabilidade no caso da entrega daquele loteamento ou da construção. Então, são várias cláusulas que a gente vê rotineiramente. Isso aí a gente vê todo santo dia. Então, o consumidor que ele está bem informado, ele sabe que aquilo ali é uma cláusula abusiva. Então, ele não deve assinar um contrato em relação a uma imobiliária que tem esse tipo de contrato. Agora, partindo para a última pergunta, por que o consumidor deve procurar um advogado a partir do momento que ele sentir que o seu direito está sendo lesado? O advogado em si, ele enfrenta todo dia inúmeras situações em que esses direitos estão sendo violados. Então, o consumidor, que é a relação vulnerável de consumo,
eu acho que ele sempre deve procurar o advogado para o advogado estar orientando ele para que decisões ele tomar. Até para não prejudicar o processo, no caso de uma ação eventual futura, seja administrativa ou judicial, porque processo em si, ele é detalhe. Então, qualquer decisão que a pessoa venha tomar, ela pode ser prejudicada. Ou então, ela pode deixar para lá o seu direito, ela não correr atrás. Então, ela confia ali no seu advogado, o advogado vai fazer de tudo para estar resolvendo essa situação para ela. Alex, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra te receber e bater esse papo. Deixe seu contato para as pessoas acompanhar o seu trabalho e redes sociais. Vocês podem estar me acompanhando no Facebook, procurar Alex Rosa, no Instagram também, Alex RSJ, Alex com 2 E. E no WhatsApp também, 64993010301. Eu estou a todo momento disponível para quem está precisando e tiver alguma dúvida, eu estou à disposição a qualquer momento.